Só gosta mais de esfirra do que quibe? Não, porque as esfirras em casa, as pessoas acertam menos que o quibe. Ah, tá. Então as melhor pessoas aprender, têm né? mais dificuldade de fazer a massa, principalmente da esfirra em casa. Agora tem uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder, eu peguei esse fax lá agora. É o Mário, né, Mário? O Mário está assistindo o nosso programa em São Caetano do Sul. É o seguinte, gostaria de aprender a receita da esfirra aberta. Então você vai aprender, Mário. Olha, eu assisto sempre seus programas e quero fazer uma pergunta. Há muito tempo procuro uma receita de uma esfirra aberta que era vendida antigamente no centro de São Paulo, na região da Praça da Sé. Porém, hoje em dia, ninguém mais vende ou conhece essa esfirra. Será que você conseguiria, Cláudio, essa informação? Agradeço muito. Por favor, não mande resposta para este fax, porque é de um conhecido. Epa, é? Não, estamos mandando no ar, Mário, para você. Você conhece, Samir? Conheço, sem dúvida. Posso dar a resposta no ar para ele? Por favor. Se ele for à Rua Bela Sintra, vai encontrar na folha de uva essa esfirra que ele comia antes na praça. Que esfirra é essa? A única diferença é que essa esfirra que se fazia na Praça da Sé era uma esfirra muito fina e muito grande. Então as pessoas se costumam, às vezes, pegar 2, 3 esfirras, botar uma em cima da outra, dobrar e comer. Então a única diferença era muito fina e grandona. Mas é igual. É exatamente a esfirra que eu vou fazer hoje, de carne aberta, com esse recheio e com a minha massa. É mesmo? Eu não vou fazer tão grande e tão fina. E você vai aprender agora. Vamos lá, Samir. Ok. Bom, nós vamos fazer esfirra aberta e esfirra fechada. Esfirra aberta de carne e fechada de carne. E esfirra fechada de verduras. A verdura é muito conhecida e muito utilizada no Oriente Médio. Então a esfirra de verdura é muito gostosa. Um detalhe é que essa esfirra de verdura vai ser feita com escarola e espinafre e ela não é cozida. Ela vai ser cozida no próprio sumo do limão, sem ir ao forno. Ah, tá. Ok? Bom, para fazer primeiramente a massa. Qual é o grande segredo da esfirra? Que às vezes a gente faz em casa, fica maravilhosa, meia hora depois vai comer a esfirra e ela está dura igual um biscoito. É o tempo de crescimento da massa. Muitas vezes a gente não tem paciência em casa de deixar a massa crescer suficientemente. Então aqui nós vamos tentar dar esse tempo, vocês vão ver que vai sair uma esfirra maravilhosa. Bom, ingredientes. Primeira coisa, nós vamos fazer para meio quilo de farinha de trigo. Esse meio quilo de farinha de trigo deve dar aproximadamente, conforme o tamanho da esfirra, de 30 a 40 esfirras, tamanhos grandes. Isso para esfirra aperitivo dá em torno de 250 esfirras pequenas. Nossa, meio quilo de farinha, 250 meio quilo de farinha de trigo. Ela rende muito, a esfirra pequenininha aperitivo. Bom, se você quiser ir misturando, eu vou lendo os ingredientes, assim a gente já coloca no vídeo. Pode ser? Pode ser. Então, ó, meio quilo de farinha de trigo, um copo tipo americano de água, é tudo que você vai utilizar, você já vai anotando. 20 gramas de fermento biológico, 10 gramas de sal. Aí nesse potinho que você tem aí, você tem os 10 gramas de sal. 10 gramas de sal, 30 gramas de açúcar, 20 gramas de fermento biológico. Tá, 30 gramas de açúcar e uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Repetindo, hein? Meio quilo de farinha de trigo, um copo tipo americano de água, 20 gramas de fermento biológico, 10 gramas de sal, 30 de açúcar, uma colher de sopa de manteiga. Então nós vamos misturar os ingredientes à parte, deixar homogeneizar bem, deixar incorporar o gosto do sal, o gosto do açúcar, e isso precisa uma boa misturada. Já misturou a água? Já misturei a água, as 10 gramas de sal, 30 gramas de açúcar e 20 gramas de fermento biológico. A manteiga eu vou incorporar depois na farinha. Então nós vamos colocar isto na massa. Vamos começar a fazer a nossa mistura. A gente sempre deixa um restinho, Cláudio, se ela ficar um pouco mais seca, dependendo da umidade, do tempo, do ar, ela precisa um pouquinho mais ou um pouquinho menos de água, de umidade. Aí você acrescenta ou não? Aí a gente acrescenta ou não. Então aqui nós vamos colocar esse resto daqui. Eu deixei na reserva técnica ali e vamos começar a fazer a massa. Bom, fazer a massa sem mãos, impossível. Então, primeira mexida nós colocamos bonitinho. A segunda mexida nós vamos forrar o nosso pedra de mármore ou a nossa bancada que nós tivermos com farinha de trigo. E vamos começar a trabalhar esta massa com as mãos. Tem que ser bem trabalhada a massa? Muito bem trabalhada.
ela tem que homogeneizar muito, ela tem que amalgamar, ela tem que ficar bem consistente. Então, a massa da esfirra está sendo mexida. Normalmente, para nós fazermos essa massa, nós vamos trabalhar com ela pelo menos 5 a 8 minutos, mexendo nessa massa sem parar. Que nós vamos, né, não vamos fazer esse tempo, lógico. Mas em casa você vai ficar, então, até 8 minutos trabalhando dessa maneira? Dessa maneira. E a manteiga entra quando? A manteiga vai entrar já. Eu vou dar primeiro uma misturada nela. Você vê que ela já começou a pegar a consistência. E agora nós vamos colocar a manteiga. E continua amassando. E continua amassando até ela ficar realmente uma massa quase seca. Ela está incorporando agora a manteiga. Tem que pôr força? Acho Muita que tem, força, né? Bastante força, Cláudio. Você põe o marido para fazer a massa. Então nossa bancada está realmente preparada e limpa para isso. Nós vamos catando isso aqui. Então nós vamos fazer isso até ela realmente não ter mais fiapos. Ela está uma massa lisa. Fazer que é uma massa amanteigada e lisa. Porque você falou que ela fica inclusive mais sequinha, eu estou vendo que ela está enxugando mesmo. Isso, ela vai enxugando e ela vai tirando todos essas bordas, essas partes mais ásperas, mais grossas. Então você vê que ela está começando a pegar a consistência de uma boa massa. Bom, no meio nós podemos parar. Ela já está deixando de ser pegajosa. Passamos um pouco de farinha seca na mão. Farinha de trigo, que é a melhor coisa, melhor do que água, para você soltar a umidade da sua mão. Importante sempre nossa bancada estar, vamos dizer, polvilhada com farinha. Veja que nós estamos repetindo os ingredientes da massa para você no vídeo e vai anotando. Está com a massa praticamente preparada. Ela vai ficando lisinha, né? Ela vai ficando lisinha. Ela vai perdendo aquele formato feio da massa, né? Ou seja, nós estamos no estúdio. E aí é que ela descansa? Agora ela vai descansar. Essa massa, normalmente, nós colocamos ela de lado, cobrimos com um pano limpo, sem dúvida, e ela precisa ficar descansando de 20 a 30 minutos. Ela vai crescer, e com isso, ela crescendo, ela vai perder a elasticidade. Então, quando você cortar essa massa e abrir com rolo, ela abre e fica. Se ela não estiver realmente crescida, ela vai estar muito elástica, borrachuda. Então, ela vai perder a elasticidade. Não estará na hora ainda. Mas mais ou menos esse tempo dá certo. Esse tempo com certeza dá certo. Ainda mais no calor, como é um dia de verão quente, às vezes abaixo para 8 minutos, 10, mas 10 a 15 minutos normalmente. Dobra o volume também? Não, não dobra o volume, mas ela cresce bem. Certo. Bom, nós vamos aqui imaginar que esta massa já ficou descansando e já cresceu. Eu hoje botei um pouquinho mais de fermento para ela poder acelerar um pouco o processo, senão a gente não conseguiria fazer a massa da esfirra depois. Bom, essa massa nós sempre vamos trabalhar com farinha, sempre passando a farinha na bancada. Se você quiser deixar crescendo um pouquinho, a gente pode passar para os recheios primeiro. Tá bom, então nós vamos deixar ela um pouquinho e vamos passar para os recheios. Porque aí nós vamos ter que explicar os recheios mesmo, né? Enquanto isso ela cresce um pouquinho aí. Então, primeiro o recheio de carne moída. Para fazer o recheio de carne moída, você utiliza meio quilo de carne moída, capa de filé? Capa de filé é uma carne boa. Um detalhe dessa carne, essa carne ela precisa ter um pouco de gordura, ela não pode ser uma carne muito magra. Ah, tá, por isso a capa de filé, né? Uma cebola média picada, um tomate maduro, cortadinho, né? Isso. Limão, 10 gramas de sal e 50 gramas de tahine, ou coalhada, ou iogurte. Tanto faz. Tanto faz. A ideia da substituição... Bom, primeiro vamos falar por que do tahine. Porque a massa, o recheio da esfirra, ela tem que continuar úmido e homogêneo, mesmo depois de assado.
O que muitas pessoas fazem? Não colocam nem gordura na carne e nem colocam algum elemento aglomerante. No caso é o tahine com aglomerante. Por quê? Quando você assa a esfirra, se ela não tiver um elemento aglomerante, ela vai secar a carne. Então quando você come a esfirra, você põe a carne e ela horrível, cai e fica horrível. Fica sequinha, então, fica dura. a esfirra árabe ela precisa estar pronta, assada e com a carne ainda úmida. Uma das formas de fazer a carne, deixar a carne úmida, é botar o tahine. Agora, como você mistura isso? Você pega a carne moída lá? Então, nós vamos dizer os passos como nós fazemos. Primeiro, vamos dizer que nós pegamos a carne inteira. A gente tira aquelas pelancas, as coisas mais grossas e deixa a gordura. Se você tiver uma carne muito magra, você pode botar um pouquinho de manteiga nela. Primeiro passo, 2 vezes essa carne será passada no moedor de carne. Passa uma vez e passa a segunda vez. Dá uma boa moída nela para ela ficar bem solta. Aí você vai pegar essa carne moída, vai misturar os temperos. A cebola. O tomate. O sal. Limão. Não, o limão vai depois. Vai depois. E principalmente o tahine que também vai depois. Ou coalhada, ou iogurte. Isso. Iogurte normal, desnatado? Iogurte desnatado, natural, sempre aquele que tem nas padarias. Porque em algumas regiões do país as pessoas me ligam e falam, você deu receita, mas não encontrei o tahine. Não, põe coalhada ou põe iogurte. Bom, esse conjunto vai ser passado novamente na máquina de moer carne. Então ele vai ficar bem liguento, bem homogêneo. Quando ele estiver passado na máquina, ele vai estar com esse aspecto daqui, que esse já foi passado, e aí nós juntamos o tahine nele. Então você pode ver que ele... E aí o limão também? E aí o limão também, o limão e o tahine. Por isso que muda de cor? Por isso que muda de cor. O limão está cozinhando essa carne. Agora, e quem não tiver máquina para passar de novo, tem alguma outra maneira? Passa no processador de casa, dá certo? Olha, até no processador dá certo, mas o ideal é a máquina. Porque o processador, ele esmaga muito, ele moe muito. Ou leva lá no açougue e pede. Ou leva no açougue, mas todo mundo hoje tem a máquina. Nem que seja aquela maquininha manual... Passa na máquina. Pode passar, aí vai ficar assim. Se não passar na máquina, ela vai ficar um pouco grossa, não vai ficar tão liguenta. Então, o São ideal 2 recheios. O de verdura é feito com 1 pé de escarola. E aí, 1 maço de espinafre. 300 gramas de uvas passas brancas. 150 gramas de nozes picadas, que é opcional, não é? Isso. E 2 limões. E como a gente faz? Bom, o recheio da verdura que a gente faz normalmente na esfirra fechada. Escarola, espinafre, uva passa. Essa uva passa você não precisa deixar ela reidratando antes, que ela vai reidratar no próprio molho. E somente limão. Eu deixei ela quase pronta, faltou acrescentar um pouco mais de limão. Então, ela não é cozida, ela não é cozida, não é refogada, nada. Ela vai praticamente cozinhar nesse caldo do limão. A acidez do limão vai fazer com que ela fique praticamente cozida. Quanto tempo antes eu tenho que preparar o recheio? Eu posso preparar e já enrolar? Não, no mínimo de um dia para o outro. De um dia para o outro? Isso, deixa ela na geladeira, ela discutindo com o limão, brigando, ver o que eles estão fazendo até assarem. Então vamos lá para a nossa esfirra agora. Tá, só mais antes da esfirra, Claudete, a terceira opcional também. Você tem outra? Nós também costumamos fazer a esfirra aberta com zátara. Que é zátara é um condimento árabe. A zátara ela é uma folha, parece até com a folha de hortelã, que pode dizer, é verdinha daquele tamanho, e a gente seca e moe ela e junta com semente de gergelim. Este é o zátara, é um tempero típico árabe. E é feita na aberta? A esfirra aberta é muito apreciada. Então eu vou preparar já o recheio do zátara. O zátara, como a gente compra normalmente é desta forma, a gente coloca um pouco do zátara e azeite. E está preparado o recheio da esfirra de zátara. Essa é muito consumida pelos árabes? Muito consumida e muito gostosa. Então aqui está o recheio de zátara, que também vai na esfirra aberta. Enquanto isso, a nossa massinha cresceu já demos um tempo para ela. Tempinho para ela. Vamos abrir as esfirras, então. Ela já cresceu. Aliás, o tamanho do rolo aqui que ele trouxe, ó, é para uma esfirrona. Essa é daquela da Praça da Sete. Essa ó, daquela,
Bom, a massa crescida, você pode sentir que ela ficou bem já, olha, ela já não está mais praticamente borrachuda. Então ela vai abrir muito bem. Primeira coisa, nós vamos fazer um rolo desta massa, Cláudia, para a gente poder ter tamanhos certos nela. Um rolão. Isso. Pão sírio se faz com essa mesma massa? Com a mesma massa. No pão sírio só não vai a manteiga nela. É a mesma massa, menos a manteiga. Normalmente a gente trabalha isso aqui na pedra de mármore ou granito. Ela não é tão lisa. Vou tirar isso aqui. Então, olha, esse rolão, vamos dizer assim, quanto mais uniforme, melhor ele vai ficar. Mais homogênea e mais o número de esfirras. Porque quando eu cortar, cada bolinha que eu tirar daqui vai ser uma esfirra. Certinha, do mesmo tamanho. Então, esse é um tamanho suficiente. Nós devemos tirar aqui mais ou menos 40 esfirras. Então, nós vamos começar a cortar. Mais ou menos 2 dedos. Eu acho que mais ou menos 2 do seu e quase um pouquinho do meu. Aí que vai aquela esfirra da Praça da Sé. Se nós cortarmos ela maior, nós vamos conseguir abrir um disco e fica grandão. É aquela que o Mário quer. Isso. Bom, eu acho que tá bom. Vamos deixar isso de lado e nós vamos começar a montar as nossas esfirras. Primeira coisa, uma assadeira. Nessa assadeira nós vamos untá-la com um óleo. Bem untada, e vamos fazer primeiro a esfirra aberta. Essa massa teoricamente já crescida, nós vamos montar, dependendo do tamanho da assadeira, essa vai caber praticamente 6 esfirras. Aberta? Eu vou fazer primeiro a esfirra aberta, que é a mais prática e a mais fácil. Porque a esfirra fechada, eu vou novamente usar o rolo. E aqui, não, ela já está praticamente pronta. Então, dedos vai me dizer que molhados. É a técnica do tapão de novo. Não, não. Aqui é o bacalhau ao murro. Não, aqui é mais delicado. Aqui é mais delicado. Importante. Assadeira untada e dedos untados. Com os 4 dedos nós vamos simplesmente fazer isto aqui. E nós temos uma esfirra aberta. Isso que ela fica com a bordinha. Exatamente. Olha lá que legal. Então, olha. Dedinho. Nossa, adorei isso. Conforme o tamanho da assadeira que você tiver, ela vai dar maior ou menor. Que legal, hein? Vou botar mais pra cá, que é... Dedos untados? Dedos untados. Deixa sempre uma bordinha mais grossinha. Que é o gostoso da esfirra? Que é o gostosinho, fazer aquela... o beicinho dela, né? Olha aqui. E aqui você faz a esfirra conforme o seu gosto. Mais grossa, mais fina, com mais beiço, menos beiço. Que legal, ficou redondinho. Então, mesma coisa, isso é muito importante, senão você não vai conseguir fazer. É óleo ou azeite, tanto faz? Isso. Não, óleo, porque isso aqui não vai influenciar no gosto dela. Isso aqui é só para ela não escorregar da sua mão e você poder abrir. Poder trabalhar. Poder trabalhar. Muito legal essa técnica de abrir. Então, tá aqui mais a esfirra. O forno tem que estar pré-aquecido? O forno tem que estar pré-aquecido, de preferência em torno de 200 graus. Senão ela vai sair aquele biscoito. E quanto tempo ela fica no forno, mais ou menos? Olha, ela deve ficar até dourar, vamos dizer assim, tá? Entre 10 e 15 minutos ela vai ficar no forno. É o suficiente. Mas o melhor jeito de saber se a esfirra está pronta é abrir o forno de vez em quando, não abrir muito, para não ter perda de caloria. Dá uma olhadinha. E deixar ela dourar. Certo. Então, aqui estão prontas as esfirras abertas. Certo. Nós vamos colocar o recheio. Vamos dizer, uma colher dessa é suficiente, vou botar em 2. Senão vou ter que voltar outro dia para acabar. E vou colocar um pouco também de za'atar, para você experimentar uma esfirra de za'atar. E aí forra bem o fundo. Forra bem o fundo e está pronto a esfirra. Bom, a de za'atar é mais fácil.
A de carne, Cláudia, a gente coloca o recheio e ainda com os dedos nós vamos conformar e acabar de dar o tamanho à esfirra. Essa esfirra eu estou com pouco espaço aqui, mas praticamente eu dobro o tamanho dela agora, conformando com a carne. Ah, vai aumentando. Você sente, olha, que eu vou botando e eu vou fazendo aquela esfirra da Praça da Sé. E se quiser vai alargando mais? Eu vou alargando mais. Eu até deixei essa no cantinho, vou fazer ela menorzinha. Mas você vê que ela está com a massa crescida no ponto certo, então ela permite que eu faça isso. Eu acho que essa ficou bem explicadinha, em virtude do tempo nós já vamos passar para a fechada, tá? Para dar tempo de explicar a fechadinha direito para vocês. Então nós vamos deixar essa assando um pouco. Isso. Já. Coloca lá no forno e vamos para a fechadinha. Bom, agora a esfirra fechada. Aquela é muito fácil e essa também é muito fácil. Primeira coisa, farinha. Você não consegue trabalhar com massa sem farinha, sem se sujar. Não tem jeito. Aliás, é uma sujeira deliciosa. Bom, primeira coisa, fazemos um montinho de farinha. Isso é muito importante para você conseguir trabalhar com a massa. Aquela mesma massa que nós cortamos desse rolinho, nós vamos fazer ela. Nós passamos uma vez na farinha, nós viramos novamente na farinha, nós abrimos a primeira vez com os 4 dedos, tornamos a abrir com os 4 dedos e agora nós vamos usar o rolo. Você me passar o rolo, Clau. Agora que entra o rolo, você fez para aberto, é bem para fechado. É bem para fechado. E aí nós vamos acabar de abrir essa massa no rolo. Pode ser delicadamente, de um lado e de outro. Nós vamos conformando até ela ficar bonitinha. Também é a mesma coisa. Quanto mais o rolo você passar, mais fina você vai ter a esfirra. E o gostoso da esfirra árabe, eu acho que realmente é uma esfirra de massa fina. Massa mais leve. Massa mais leve. Bom, então, Clau, essa é a massa da esfirra. Você vê que ela é uma massa muito leve, muito fininha. Certo, bem abertinha. Bem abertinha. E nós vamos agora fechá-la. Vamos fechar essa com verdura para a gente ter uma esfirra diferente. Quer outra colher? Gostaria de outra. Eu tenho já separada, Clau. Então, vamos botar um pouco de verdura no centro da massa. Não tem problema que tem caldinho, né? É, exatamente. Um pouquinho mais de verdura. E nós vamos fazer o fechamento dela. O fechamento tem várias formas. Uma das formas de você fechar a esfirra é em formato de triângulo. Você fecha uma borda, você fecha a outra borda e depois você fecha a terceira borda. Essa saiu um pouquinho pequena, mas essa é a esfirra fechada. Só assim? Só assim. Então e você vai para o forno da mesma maneira, numa assadeira untada? Não. Sem untar? Diferente. Ela vai para o forno numa assadeira sem estar untada e nós vamos passar um pouco do óleo em cima dela. Tá? E quanto tempo no forno? Forno pré-aquecido? Forno pré-aquecido, do mesmo forno das outras, até ela estar dourada. Tempo normalmente de um forno médio, 10 minutos. Samir, dá para abrir rapidinho uma outra pra gente fazer a de carne, então? Para mostrar um outro modelinho de esfirra fechada, né? Sem dúvida. Então agora vamos fazer uma esfirra de carne. Bastante farinha dos dois lados. Primeira parte abre-se com as mãos, farinha e rolo nela. Nós temos um pouquinho de espaço apertado, mas nós vamos conseguir fazer isso aqui. Vou fazer ela um pouquinho maior dessa vez. E aí dá para fazer no tamanho que a pessoa queira? Dá para fazer no tamanho que a pessoa queira. Tamanho festa. Isso. Então agora com a carne. Colocamos um recheio de carne nela. Mesmo sentido do que o da esfirra de verdura. Fechamos num triângulo de um lado, fechamos num triângulo do outro lado e fechamos a parte de trás, formando um terceiro triângulo. Então está aqui a esfirra de carne que vamos com a massa bem assar fininha. Do mesmo jeito, com uma massa também com fininha. Olhinho em cima. Mesma coisa, passa-se um pouco do óleo em cima delas.
Receita hoje, pra lá de gostosa aqui no nosso programa, hein, com Samir Kauerk, aprendendo a fazer esfirras. Não imaginei que a esfirra aberta fosse feita daquela maneira. Gostei muito de aprender, viu, Samir? Okay. Eu vou gostar de experimentar hoje aqui Daqui a também. 5 minutos vão estar prontas. Esfirras. Aí é rapidinho, né? Isso, no forno é rapidinho. rápido. E aqui nós temos as esfirras. Agora, ô Samir, por favor. Sim. Essa esfirra que você fez agora, é essa e essa. Você não fez essa? Não. Como nós temos nas fechadas 3 recheios diferentes, normalmente, a gente fecha de formatos diferentes para podermos saber o que tem dentro. Então, esse Vou comer essa formato pra ver é o de qual carne, é essa é o de ricota, aquela é a de verdura. Vem cá, bocão. Agora troca a música, isso. Essa é de ricota, também gostosa de ricota. Também